A vida de Joana d'Arc se desenrola na época da Guerra dos 100 Anos, quando a França iniciou a retomada dos territórios perdidos à Inglaterra na França setentrional. Após a morte de Carlos VI no ano de 1422 e da coroação de Henrique VI da Inglaterra como novo rei francês, a França se dividiu em duas grandes facções. De um lado temos os Borguinhões, que apoiam os ingleses. Por outro lado estão os Armagnacs, que reconhecem Carlos VII como legítimo rei francês, iniciando uma campanha militar para entroná-lo. Sob a liderança de Joana, o exército de Carlos VII derrota os Borguinhões e ingleses, recuperando a parte do território. Assim, ela está na gênese da formação histórica da França como nação. Dizem os relatos que aos 13 anos de idade, Joana d'Arc passou a se comunicar com arcanjos e santos. Estes seriam São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Entretanto, após a morte do rei Carlos VI, as mensagens ordenavam que Joana coroasse como rei Carlos VII e salvasse a França. Deste modo, ela entra para o exército a fim de lutar contra a Inglaterra. Joana cumpriu sua missão, mas foi capturada e entregue à Inquisição, declarada culpada e condenada à fogueira. Anos mais tarde, seria considerada inocente pelo Papa Calixto III, em 1456. Com isso, após a sua morte e absolvição, o Papa Pio X realiza sua beatificação em 1909, e em 9 de maio de 1920 é canonizada pelo Papa Bento XV. Por fim, no ano de 1922, Joana d'Arc foi declarada padroeira da França. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. Joana d'Arc foi uma filha de camponeses franceses que, dizendo-se guiada por vozes de mensageiros de Deus, lutou para salvar a França da invasão inglesa durante a Guerra dos 100 Anos. Em 1328, o rei francês Carlos IV morreu sem deixar um herdeiro. Os ingleses, por serem parentes mais próximos dos últimos reis da dinastia dos Capetígios Diretos, que dominava a França desde 987, consideravam-se herdeiros legítimos. Assim, declararam guerra a seus primos para conquistar o trono francês. A ajuda francesa ao movimento de resistência escocês também motivou a guerra. Em 1422, o rei francês Carlos VI morreu e um bom pedaço do território do país já estava sob domínio inimigo. O novo rei Carlos VII ainda não tinha sido coroado. Mesmo assim, ele que abriu as portas do castelo para ouvir a camponesa mística. Joana d'Arc nasceu no vilarejo de Domremy em 1412. Filha de camponeses relativamente ricos, ela era ruiva, religiosa e analfabeta. Por volta dos 13 anos, afirmou ouvir vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. As vozes lhe deram 4 missões: acabar com o cerco inglês em Orleans, levar o novo rei para ser coroado conforme as tradições em Reims, expulsar os invasores de Paris e libertar o Duque de Orleans, primo do monarca. Joana conseguiu se encontrar com o rei no castelo de Chinon. Ela foi interrogada por conselheiros reais e teólogos e teve a sua virgindade verificada por matronas. Os senhores chancelaram a sinceridade da garota, que então recebeu do rei uma espada, o estandarte grafado com as palavras Jesus e Maria, e embora não tenha sido nomeada cavaleira, se uniu aos soldados franceses com o destino a Orleans. Joana lutou ao lado dos soldados franceses, vestida como eles, contra a dominação inglesa em diversos campos: Bastilha de Saint-Loup, Torre de Augustin, Torre de Tourrilles, Georgiou e Patay. Sua principal contribuição era manter a moral dos soldados com as palavras de confiança. A fama de guerreira se espalhou, e assim ela passou por cidades como Gien, Mézières, Azurre e Saint-Paul. Depois marchou para Reims, onde Carlos VII foi coroado no dia 17 de julho de 1429. Joana conseguiu cumprir suas 2 primeiras metas. A terceira missão era libertar Paris, o que não aconteceu. Joana foi ferida e seu pajem morto. As forças francesas foram derrotadas pelos ingleses em setembro de 1429. Meses depois, Joana e seus soldados se uniram ao exército real para libertar Compiègne
e em maio de 1430, Filipe, o Bom, sitiou a cidade. Joana foi presa por um escudeiro bourguignon e vendida ao rei da Inglaterra por 10.000 libras. Mais de 100 juízes e especialistas participaram do julgamento de Joana por feitiçaria. Entre eles, apenas 7 ingleses, todos os demais eram franceses. O interrogatório durou um mês. 2 pontos discutíveis condenaram a ré: as vozes, que viriam do diabo na interpretação dos magistrados, e o uso teimoso de vestes masculinas, inadmissível para uma dama da época. Condenada, Joana foi queimada viva aos 19 anos em 30 de maio de 1431. 4 anos depois, a nobreza francesa se reconciliou e virou o rumo da guerra, que terminou em 1453 com a vitória francesa. Carlos VII mandou revisar o caso e negociou com a igreja, pois não podia ter sua vitória associada a uma herege. Em 1455, o Papa Calixto III aceitou o pedido de revisão da família Dark, e em 1456 a condenação foi anulada. Em 1920, a donzela foi canonizada, símbolo da resistência francesa contra a invasão. Joana é desde 1922 a padroeira da França. O fascínio pela história inspirou lendas e mitos. Uns dizem que Joana sobreviveu à fogueira, outra mulher teria sido queimada no seu lugar. Outros acreditam que ela era filha bastarda da rainha Isabel da Baviera e do duque Luís de Orleans, irmão do Carlos VI. E às vezes, as duas teses se encontram em uma das versões mais delirantes. Joana não só seria filha do duque, mas assumiria outra identidade anos após escapar do fogaréu, como Claudette de Amoreseis, uma aventureira que viveu em meados do século XV. Mas por que o rei Carlos VII deu ouvidos a uma camponesa iletrada? Na época, profecias não eram exatamente algo de outro mundo. Outros reis ouviam profetas também. Entre 1350 e 1450, uma crise econômica se arrastava na Europa, com a peste, a guerra e o marxismo dentro da igreja. Assim, os reis estavam mais predispostos a ouvir os emissários divinos, pois acreditavam que, de fato, Deus intervia na história dos homens e poderia salvá-los.